Amém, aleluia. Salve a unidade da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que privilégio estar aqui nesse primeiro dia da conferência, culto de domingo, culto de Santa Ceia. Todos os cultos são especiais, mas o culto de Santa Ceia, o Senhor se move de uma forma diferente. O Senhor tem algo especial para este tempo, para esta igreja, para esta conferência. Então assim, abra o seu coração e saia daqui com a porção que Deus tem para a sua vida, amém? Abram as suas Bíblias em Gênesis 15. Quiser sentar, pode se sentar. Gênesis 15. O Senhor me confiou esta palavra e tem ministrado e revelado essa palavra ao meu coração. Eu tenho certeza e tenho uma gratidão diante de Deus de ser contado como um dos ministros dessa casa. E eu sei que todos os ministros oraram, jejuaram e buscaram diante de Deus em jejum, em oração, em consagração por esta conferência. E não foi fácil, mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então abra o seu coração para receber o que Deus tem para a sua vida. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. O Senhor tem uma palavra. Depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Amanhã é véspera de feriado, muitos vão emendar, não vão trabalhar. Até meia-noite a gente vai hoje, pastor? Pode ir. Até umas 11h30 a gente não é nada, irmãos. Não, segura, fecha a porta aí, deixa ninguém sair. Não, mas não tenha pressa de sair da presença do Senhor, porque mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar, amém? Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais a Abraão: a mim não tem me dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. E perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como hei de saber que hei de herdá-la? E respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha. Então Abraão trouxe todos esses animais, partiu no meio e pôs cada um deles em frente da outra, mas as aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobreveio grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Até aqui. Queridos, essa palavra ela já começa falando depois dessas coisas.
E eu gosto muito da palavra de Deus quando tem esse simbolismo. Naquele dia, naquele momento, naquela hora, sexta hora, terceira hora, depois disso, depois daquilo, porque isso marca um tempo. Às vezes acontece tantas coisas e a gente fica perdido no tempo, achando que Deus também se perdeu no tempo, que as coisas se perderam e que não vão acontecer, mas há um tempo de Deus determinado para todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. E quando essa palavra ela começa depois destas coisas, você sabe o que é depois dessas coisas? No capítulo anterior, Abraão ele tinha saído de uma guerra. Ele tinha ido para uma guerra. Depois dessas coisas, era uma guerra. Abraão estava em paz, ele vivia numa terra em paz. E quando ele saiu de Ur dos Caldeus, obedecendo uma voz do Senhor Deus, que até então ele não conhecia, ele saiu e ele levou um sobrinho dele com ele, Ló. E ali eles caminharam, eles peregrinaram, e o Senhor abençoou muito a Abraão, e Ló foi abençoado pela bênção que estava sobre Abraão, porque ele estava do lado. Só que depois de um tempo começou a ter contenda de uns pastores de Abraão com os pastores de Ló, e aí ele falou que a gente não brigue, escolhe um lugar, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Ló, de vez de virar e falar, não, vamos resolver isso daqui, eu não vou te deixar, você tem a bênção de Deus, você é meu tio. Não, ele virou e falou, não, tudo bem. Então ele viu as campinas verdejantes de Sodoma, e ali ele se separou de Abraão e ele foi. E depois de um tempo houve uma guerra de vários reinos, de 4 reinos contra os 5 reinos, e um desses reinos era onde Ló habitava. E ali ele foi sequestrado, ele foi levado cativo junto com a família dele. E Abraão ficou sabendo dessa informação, e ele poderia ficar na tenda dele, ele poderia ficar na terra dele, ele estava em paz, ele não precisava sair para comprar briga de ninguém, mas ele pediu a direção de Deus, e ele saiu com 318 homens para ir guerrear, para ir lutar, para libertar Ló e toda a família dele. E foi assim que ele fez, e o Senhor deu graça, o Senhor deu vitória, e ele conseguiu ter vitória. Depois os reis até quis agradá-lo, quis dar ofertas para ele, e ele falou, eu não vou aceitar nenhum cadarço de sandália, para depois vocês não falarem que vocês me enriqueceram. Então somente deu algumas coisas para os rapazes que vieram guerrear comigo. E aqui depois você pode ler com calma na sua casa. Ló, ele não voltou com Abraão. Abraão foi, guerreou uma guerra que nem era dele, livrou a Ló, e Ló nem por gratidão voltou com Abraão. E Abraão, depois dessas coisas, ele voltou. E o que o Senhor quer começar a falar conosco nessa palavra? Tem coisas e tem pessoas que ficam na guerra, não saem, não voltam. Tem coisas e tem situações que ficam na guerra. Tem pessoas que ficam na guerra. Eu não sou adepto a esse negócio de utilidade, uso e descarte. Não é isso. Só que tem pessoas que são para caminhar um certo período, um certo tempo com você, e dali em diante não mais. E às vezes a gente não entende isso, e a gente fica lamentando por aqueles que não estão mais aqui, por aqueles que se foram, por aqueles que não ficaram, e a gente não dá valor em quem ficou. A gente não dá valor em quem está conosco. A gente não dá valor no novo tempo. E nós precisamos tomar de conta disso. Porque às vezes a gente lamenta muito que se foi, muitas coisas que se foram, muitas pessoas que não estão mais conosco, e a gente não dá valor no que a gente tem. E a gente não dá valor no que a gente está do nosso lado. A Bíblia nos fala também a respeito de Noemi, quando ela saiu para a terra de Moabe, sem uma direção clara de Deus, e depois ela voltou para Belém. O marido dela tinha morrido, os filhos dela tinham morrido, uma das noras tinha desistido no meio do caminho, só que Ruth foi com ela. E quando ela chegou, as pessoas viraram e foram cumprimentar ela. Ela virou e falou, não, eu não me chamo mais de Noemi, eu estou amarga, eu saí cheia e eu voltei vazia. Ruth estava do lado dela, ela não deu valor a quem estava do lado dela, e nós não podemos ter essa atitude. Quem não está
está mais aqui, quem não está mais do seu lado, é porque não é para continuar caminhando ao teu lado para o tempo que Deus tem para a tua vida. Pessoas ficam na guerra, situações ficam na guerra, coisas se perdem na guerra, mas depois dessas coisas haverá bom futuro. E o Senhor te trouxe nesta conferência para te falar que haverá bom futuro. Você entende? Não é possível. Todas as pessoas entendem que há cerca de 1 ano e meio nós estamos em uma guerra, aonde a história da humanidade for contada. Este ano de 2020 que se passou e esse ano de 2021 vai se contar. Todas as pessoas que estão aqui, sem exceção, conhecem alguém que morreu, conhecem alguém que faleceu, ou conhecem alguém que conhece alguém que faleceu, conhece alguém que perdeu casa, que perdeu negócio, que perdeu emprego, que perdeu coisas. Um dia eu peguei um Uber e eu estava conversando com ele, estava até saindo aqui da igreja, a gente estava falando tal, sobre a pandemia, tal, uma coisa e outra. Ele virou e falou: eu tenho um amigo que ele se matou na pandemia. Eu falei: sério? Ele virou e falou: ele tinha uma empresa e aí devido à pandemia a empresa faliu e no espaço de 3 meses o pai dele morreu, a mãe dele morreu, 2 irmãos dele morreu, um filho dele morreu e a esposa morreu. E ele não aguentou, ele se matou. E eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, ouvi aquilo, eu falei: tem misericórdia. Muitas pessoas perderam a vida e perderam muitas coisas nessa guerra, mas se você está aqui, se a tua casa está aqui, se o Senhor te trouxe até aqui, é porque tem propósito. Aqueles que porventura não saíram, aqueles que porventura não estão, aqueles que o Senhor já recolheu para si, porque foi um tempo que o Senhor recolheu pessoas preciosas, pessoas de frente de batalha para si. Isso tem que nos dar temor. Mas se você continua aqui, é porque Deus tem propósito com você, e haverá bom futuro, e haverá coisas novas da parte do Senhor depois dessas coisas, depois dessa guerra. Aleluia. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Queridos, é natural, não tem como falhar. Quando você está vivendo um tempo de luta, quando você está vivendo um tempo de prova, quando você está vivendo um tempo de aflição, quando você está vivendo um tempo de angústia, quando a fornalha está quente 7 vezes mais, não desista. Logo, bem logo depois disso, a palavra do Senhor se manifesta a você. Não tem erro, não tem erro. Quão maior for acesa a fornalha, quão maior for acesa a aflição, você está a pouquíssimo tempo da palavra de Deus se revelar claramente a você. O tempo de aflição, ele faz isso. Você sabe por quê? Porque o tempo de aflição, o fogo da aflição, da angústia, ele refina a nossa vida. Ele vai quebrando as nossas resistências, ele vai quebrando a nossa alma, ele vai minando as nossas resistências, até a gente estar sem resistência, quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Pode puxar aí, na sua lembrança, nos períodos de mais guerra travado da sua vida, logo depois foi um período de visitação da parte de Deus clara para a sua vida. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Um tempo de nos falar. Deus, ele pode nos falar num tempo de bonança? Claro, ele pode, sem dúvida. A gente está lá na praia, a pastora Janice foi esses dias, terra, estava vendo lá só, né? Está lá na praia, um camarãozinho, uma aguinha de coco. Deus pode falar, a brisa batendo? Pode, ele pode falar. Só que você está ali, você está ouvindo outras coisas, você está vendo as maravilhas do Senhor, você está vendo as criações do Senhor. O Senhor fala outras coisas para você, né? O tempo de promessa, o tempo que Ele cumpriu. Mas quando você está no fogo da aflição, que você está na igreja terça, que você está na igreja quinta, que você está na igreja domingo, que você ora amanhã, tarde, noite, madrugada, em jejum, e
acaba uma campanha e começa outra, e acaba outra, e começa outra, e acaba outra, e começa outra. Não tem jeito. A sua carne ela vai esmiuçando, a peneira vai passando. E é o tempo que o Senhor tem para falar claramente a sua vida. Fica tranquilo, depois vai chegar o tempo da vitória, mas o tempo da prova se alegra, porque você está às portas de receber uma visitação clara da palavra do Senhor, amém? E a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão e ele disse: não temas, Abraão. Queridos, Abraão ele não era um homem covarde. Ele não era um homem covarde. Ele tinha saído da terra dele, da casa dos pais, da casa do pai dele, de Ur dos Caldeus, ouvindo a voz e uma direção de um Deus que ele nunca tinha ouvido. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de mostrar e farei de ti uma grande nação. Ele pegou e foi, sem titubear. Ele tinha acabado de sair de uma guerra que não era nenhuma guerra dele. Ele literalmente comprou uma guerra de outras pessoas, que ele não tinha nada a ver com isso. Ele definitivamente não era uma pessoa acovardada. Mas por que o Senhor falou para ele: Abraão, não temas? Porque Abraão ele tinha um temor no coração dele. Ele já era avançado de idade, e ele não tinha filho, e ele não tinha herdeiro. E ainda que ele não verbalizasse esse temor para as pessoas, isso era um temor, isso era uma preocupação, isso era uma angústia na alma dele. Porque tem coisas na nossa vida, tem coisas na nossa alma, que não é que a gente vai desigrejar, não é que a gente vai virar as costas para Deus, não é que a gente vai se desviar, mas a gente teme, porque o tempo vai passando e a coisa não vai acontecendo, e é uma situação que a gente tem até medo de verbalizar, que a gente nem ora dentro da igreja, mas o Senhor, Ele conhece a nossa humanidade, os nossos temores, eles não estão escondidos diante de Deus. E Abraão, ele temia, porque o tempo já tinha se passado, o filho não tinha chegado, Ló, que era um achegado como um filho, era um sobrinho dele, tinha ido embora e estava muito claro que não voltaria. Ele tinha um temor no coração dele, e o Senhor sabia disso. E quando o Senhor se apresentou para ele, a primeira coisa que ele falou foi: não temas. E o Senhor te fala nessa noite: não temas. Aquilo que não está pesando no seu coração, que você nem verbaliza, que você não ora, ou que você ora baixinho para ninguém. Sabe aquela coisa: eu não vou nem pensar, não vou nem falar. Não, o Senhor sabe, o Senhor conhece a tua humanidade. O Senhor fala: não temas. E disse mais o Senhor: eu sou o teu escudo. O Senhor era o escudo de Abraão, tinha guardado ele, tinha protegido ele das guerras, das lutas, na peregrinação, tinha trazido ele até onde ele estava. O Senhor era o escudo dele, e o Senhor fala para nós nessa noite: Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Ele vai na tua frente, Ele vai na tua retaguarda, Ele te guarda. Ele é, eu sou, independente do que aconteceu, do que veio a acontecer, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, a palavra dele não muda, e Ele é o teu escudo. Se você está saindo dessa guerra, se você sobreviveu a essa guerra e você está aqui, é porque o Senhor é o teu escudo, e Ele te trouxe, me trouxe até aqui. Aleluia. E disse mais o Senhor: o teu galardão será grande. O teu galardão será grande. O Senhor já tinha abençoado Abraão. Quando ele saiu dessa guerra, ele não quis nada, e ele foi realmente por amor. E ele, eu acho que aqui a Bíblia não fala mais, não aparece mais Abraão com Ló. E às vezes o peso da ingratidão, ele pesa o nosso coração. Às vezes a gente planta numa terra e você espera colher os frutos naquela terra, e os frutos não vêm.
e você colhe, pelo contrário, a ingratidão. Porque parece que a ingratidão ela tem proliferado de uma maneira sem precedentes. Nós estamos vivendo um tempo de deslealdade sem precedentes. Por isso as pessoas que ficaram, as pessoas que permanecem no tempo de tempestade, no tempo que as suas mãos estão vazias, valorize essas pessoas. Porque diante de Deus é mais fácil sair daqui e encontrar um pote de ouro no meio da rua do que pessoas leais. Infelizmente, pessoas, me perdoem a expressão, que cospe no prato que comeu. E pessoas, pior, que cospe no prato que estão comendo. Muitas vezes esse prato dentro da sua casa, posto na sua mesa, entra na tua casa, senta na tua mesa, come da tua comida, se aproveita dos benefícios que você oferece, e depois vira e fala: eu nunca te pedi nada, e sai falando. E isso machuca a nossa vida, machuca. Só que assim, há alguns anos atrás, há vários anos atrás, eu ouvi uma ministração e uma palavra da Bispa Sônia, e aquilo foi libertador para a minha vida. Ela falou que as pessoas fazem, tem muito mais a ver e fala muito mais a respeito delas do que a respeito de você. E muitas vezes você vai plantar em uma terra e você vai colher em outra. Então, se você plantou na vida de pessoas, em lugares, e porventura você não colheu, e pelo contrário veio ainda ingratidão, o seu plantio, a sua semente, ela está diante de Deus, e grande será o seu galardão. Homens falham, homens se esquecem, homens comem no prato que come, homens viram e falam: não, eu nunca te pedi nada. Homens são ingratos, mas de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantou, aquilo que você fez, está diante de Deus, tem memorial. E o Senhor fala: grande será o seu galardão. Não desista de fazer o bem, não desista de apoiar pessoas, não desista de abençoar pessoas, não desista, porque a tua recompensa e o teu galardão vem de Deus. E muitas vezes, você planta numa terra para colher em outra, amém? E se você continuar perseverando, o Senhor te leva para esta terra e vai te dar a colheita, e você vai até se esquecer da ingratidão no passado, aleluia. O seu galardão será muito grande. E aí Abraão, isso é algo que a gente tem que vigiar dia ou turnamente. O Senhor apareceu para ele numa visão clara, falando: não temas, eu sou o teu escudo e grande será o seu galardão. Só que Abraão, o pai da fé, aquilo que ele queria e que ele não tinha, e que já tinha passado muito tempo, que era um filho, e era um temor que, embora ele não verbalizasse, estava no coração dele. Aquilo já tinha tomado tanto o coração dele, tanto a alma dele, que foi a única coisa que ele conseguiu falar para o Senhor. Ele falou: então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O Senhor tinha chamado ele, o Senhor era o escudo dele, o Senhor falou: não temas. O Senhor já tinha livrado ele, o Senhor já tinha feito grandes coisas. Só que a ausência de um filho estava demais na alma dele. E a gente tem que tomar conta disso todos os dias da nossa vida, porque senão a nossa alma ela é insaciável. Você pode ter 100 pares de sapatos na sua casa. Se você passar numa vitrine e você vê um par de sapato, porventura você não conseguir comprar um par de sapato naquele dia, você vai ficar pensando naquele sapato. Você não vai pensar nos 100 pares que você tem na sua casa, você vai pensar naquele. Você pode tirar um carro, sério isso, gente. Você pode tirar um carro zero na concessionária hoje, o carro fedendo a novo. Você vai andar com o carro, se daqui uma semana sair um outro modelo, você vai olhar: nossa, mas será que eu devia ter comprado esse? O carro não tem 300 quilômetros rodados, você vai estar pensando. Você pode comprar uma casa hoje, se daqui uma semana, daqui 2 dias você passar por uma outra rua e você vê uma outra casa com telhado mais assim, você vai pensar: nossa, é a nossa alma.
E às vezes a gente começa a valorizar mais aquilo que nós não temos do que aquilo que temos. Aquilo que Deus ainda porventura não fez do que aquilo que Ele fez. E você sabe que isso cria dentro da nossa alma. É Abraão, tá? É o pai da fé. É Abraão, o pai da fé. Ele passou por isso. A gente não está imune a isso. Se você não treinar, isso é um treinamento. É a mesma coisa, você não acorda todo dia, você não faz seu devocional, você não escova os dentes, você não faz a sua higiene, você não toma café. Isso aqui é um treinamento, é diário. Se você não treinar a sua alma e a sua vida para você agradecer pelo que você tem, ao invés de lamentar pelo que você ainda não tem, você vai criar raiz de ingratidão e de insatisfação tamanha na sua alma, que em pouco tempo você não vai conseguir lidar com aquilo. Aquilo dali vai começar a ser degrau no relacionamento seu com Deus. Às vezes eu vejo um meme na internet que o pessoal fala assim, como é que é? E se você acordar amanhã só com as coisas que você agradeceu hoje, né? O dia de amanhã você acorda somente com o que você agradeceu hoje. Se você agradeceu pelo seu carro, você vai acordar amanhã com ele. Se você não agradeceu, você não vai acordar. Se você agradeceu pela sua família, você vai acordar. Se você não... Para pensar nisso. Se a gente acordasse o dia de amanhã só com o que nós agradecemos hoje, com o que nós acordaríamos amanhã. Treina a sua visão para olhar mais para aquilo que Deus fez, que Deus prometeu, quem Ele é, do que aquilo que falta. Porque aquilo que porventura ainda falta, ainda que porventura Deus não tenha feito, isso não está oculto nos olhos dEle. Amém? Ele tem um tempo, Ele tem um caminho, Ele tem um propósito, Ele tem a estratégia, Ele tem. Não fugiu do controle dEle, aleluia. E disse mais. Ele continuou dizendo a Deus: a mim não tem me dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E ao que veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. A nossa humanidade, aquilo que pesa na nossa alma, não está oculto diante dos olhos de Deus. E Deus sabia que a falta de um filho, de um herdeiro, era algo que pesava em Abraão. Ele sabia, a nossa humanidade, aquilo que está te pesando, não está oculto diante de Deus. Só que o propósito dele é maior. Porque se você ler este capítulo, você vai ver que Abraão, ele sempre fala em filho e herdeiro. E Deus fala em descendência. O propósito de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus é maior do que aquilo que você quer. Aquilo que você quer, Deus vai dar também, vai vir no cesto. Só que o propósito era maior. Abraão só via um filho: eu quero um filho, eu quero um herdeiro, eu quero um filho, eu quero um herdeiro. Deus tinha uma descendência sem fim para ele. O propósito é maior, a chamada é maior, o plano é maior. E quando você entender isso, você descansa, porque você sabe que a vontade e o propósito de Deus vai se estabelecer, e aquilo que você quer vai vir por tabela. Vai vir por tabela. E o Senhor virou e falou: este homem não será o teu herdeiro. Não será. Porque tem situações que passam. Abraão já era muito avançado de idade aqui, e ainda não tinha tido um filho. E às vezes isso acontece com a gente. Tem situações que já passaram muito tempo, muitos anos, a gente está esperando, a coisa não vai, não desenrola e tal. Aí você vira e fala: eu acho que é assim mesmo, eu acho que essa parte, essa área, essa situação Deus não vai fazer, eu acho que vai ficar por assim mesmo, eu acho que vai continuar assim mesmo, eu acho que vai terminar assim. E o Senhor está virando nesta noite para nós e falando: não será assim, não vai terminar assim. Essa situação não está escondida, não está oculta, não está esquecida diante dos olhos de Deus. E Ele te trouxe nesta conferência para colocar realmente o dedo nesta situação e falar: não
assim. Não vai terminar assim. Ele foi muito claro, ele falou: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Pronto, o Senhor já resolveu a história de Abraão aqui. A ansiedade dele era um filho dele falou: ó, não vai ser Eliezer. Não vai terminar assim. Não vai ser Eliezer, vai ser o que vai sair das suas entranhas. O Senhor já acalmou o coração de Abraão. O Senhor acalmou o coração de Abraão. Abraão entendeu isso. E o Senhor fez mais. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu. Porque tem situações que nós encontramos, tem lugares que nós estamos, tem pessoas que estão ao nosso lado que, desculpa, limita a nossa visão. Limita a nossa visão. E às vezes Deus, ele nos tira de situação. Aqui está muito claro a palavra. Então o levou para fora. Então o levou, quem levou? Deus levou Abraão para fora e disse: olha agora para o céu. E tem situações que a gente não entende, mas Deus nos tira. Tem situações, tem lugares que Deus, ele só falta tirar pelos cabelos. A gente tem mais cabelo, não vai puxar. Ele nos tira. Ele nos tira de meio de lugares, Ele nos tira de meio de situações, Ele nos tira de meio de pessoas. E às vezes a gente não entende a primeiro momento, mas Deus está fazendo aquilo porque aonde você estava limitando a sua visão. Aonde você estava, você não estava enxergando. O propósito é tão grande, é maior, que você não estava enxergando. E Deus, ele às vezes tem que tirar, às vezes até de uma maneira que doa, para você entender. Esses dias eu estava vendo uma amiga minha, ela é uma querida e ela tem uma empresa de marketing e de promoção bem grande lá em Belém do Pará. Sempre quando eu faço evento lá, ela me ajuda muito. E ela a empresa dela fez 10 anos esse mês de outubro. E daí ela fez lá um post, ela faz muitos trabalhos grandes lá na cidade, ela é muito conhecida lá, a empresa dela. E aí ela fez um post que há 10 anos atrás, ela estava trabalhando numa empresa contratada, ela é uma pessoa que ela tem muito esmero para fazer as coisas, e assim do nada, o patrão dela mandou ela embora, do nada, sem aviso prévio, sem motivo, do nada, e mandou ela embora. Ela ficou meio sem rumo, né, ser demitida assim de uma hora para outra, não entendeu. E aí ela foi falar com uma amiga dela falou: não, você não vai trabalhar mais para ninguém não, vem aqui que eu vou abrir uma empresa para você, e você vai fazer o que você sabe fazer, mas agora é para você, chega, você não vai ser mais funcionário de ninguém, você vai ser patrão. Nada contra quem é funcionário, nada, mas ela tinha capacidade para mais, ela não enxergava isso. E daí essa amiga foi, deu aquele, né, chapalhão, e ela abriu a empresa dela, e faz 10 anos, ela realmente, o nome da empresa dela é reconhecido lá fora. E aí eu até coloquei para ela, eu virei e falei: tem lugares que Deus nos arranca e nos tira para nos colocar na trilha do que Ele tem para as nossas vidas. E com certeza 10 anos atrás, quando ela foi demitida, ela não conseguia enxergar bênção naquilo, mas foi a melhor coisa que aconteceu para ela até então. E às vezes o Senhor nos tira de situação, de lugares, de relacionamentos, ao lado de pessoas, de empresas, de igreja, que a gente nem entende, mas é o plano de Deus, porque aquilo estava nos limitando, e se dependesse de nós, a gente ia criar raiz ali, ia morrer ali, e não iria viver o que Deus tinha para as nossas vidas. E não é isso, porque Deus tem um bom futuro, e os propósitos e a chamada dele não podem ser invalidados. E ele virou e falou e disse: olha agora para o céu. Ele foi muito claro com Abraão: olha agora, olha agora. E às vezes a gente quer ficar olhando para o passado. O que aconteceu, o que foi, o que fulano disse, o que não perdeu, o que não veio, o que foi. A gente fica se perdendo no que aconteceu no passado. O Senhor virou e falou: olha agora. Aí tinha acontecido muita coisa, Ló foi, guerra, aí falou que a esposa era irmã, e aí o rei pegou, e aí houve uma maldição lá, e aí tirou, tal. Tinha acontecido muita coisa,
muita coisa tinha acontecido, mas o Senhor virou para Abraão e falou: olha agora. E o Senhor está falando para nós nessa noite: olha agora. O que passou, o que perdeu, o que não foi, o que veio, o que chorou, o que era para ter sido e não foi, isso nada invalidou o plano e o propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Nós somos pegos de surpresa, nós somos pegos desprevenidos, às vezes nós somos pegos em uma curva, mas Deus não. Ele tem o plano A, B, C, D e até a eternidade. Não tem nada que saia da linha do plano de Deus. E Ele fala: olha agora, o tempo é agora, o bom futuro é agora, o que Deus tem para as nossas vidas é agora, a posição é agora, a restituição é agora. O Senhor vem e fala: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. Deus, Ele nunca perde a visão da nossa humanidade limitada. Ele sabia que Abraão e que ninguém no mundo pode olhar para o céu e contar todas as estrelas. Ele sabia. E Ele falou: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que pode contar. Eles mesmo sabendo que Abraão não poderia contar. E Ele falou: assim será a sua descendência. Porque tem coisas que ainda quando o Senhor nos tira e Ele fala: olha, conta, mesmo sabendo que é humanamente impossível a gente contar, a gente somatizar, a gente imaginar a grandeza daquilo que Ele está falando para a gente naquele momento, mas mesmo com a limitação da nossa humanidade, Ele vira e Ele fala: assim será. Para Abraão Ele virou e falou: este homem não será, assim será. Então o que Deus está falando para a sua vida é: não vai terminar assim, assim será, porque Ele vai fazer. E o tempo é dele, o jeito é dele, o momento é dele, a ocasião é dele. Ainda que você não consiga imaginar como, ainda que você não consiga contar nas estrelas, Ele vai fazer. A pastora estava falando de oferta e como é incrível que o Espírito Santo ele testifica. E eu estava pensando essa manhã, meditando nessa palavra, e eu me lembrei que, não que eu tinha me esquecido, mas me lembrei com a força do hábito falando, que há exatos 11 anos atrás, 11 anos, foi outubro de 2010, 11 anos. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e na minha casa. Eu acho que se tinha fornalha, ela não estava acesa 7 vezes, ela estava acesa 14 vezes. A gente tinha uma empresa e de uma hora para outra a prefeitura tirou todas as autorizações e aí nós ficamos sem trabalho, sem renda de uma hora para outra, literalmente de um dia para a noite. E a gente não tinha recursos porque não tinha uma renda, não tínhamos uma economia, porque a gente tem um imóvel grande e a gente tinha saído daquele imóvel, era um imóvel próprio, estava colocando aquele imóvel para reformar. Quando você trabalha quando você faz uma reforma grande, não tem dinheiro, né, irmão? Todo dinheiro que você pega já vai para a reforma e tal. E a gente não imaginava que a gente ia ficar sem trabalho e sem receita de uma hora para outra. A gente já tinha esse negócio há mais de 15 anos licenciado pela prefeitura. A prefeitura tirou literalmente de um dia para a noite a nossa autorização de trabalho. E a gente não tinha recursos, porque todo o recurso que a gente tinha estava investido nessa obra. E a minha mãe estava diagnosticada com câncer incurável, né? Diante da medicina, não se tinha o que fazer. E a gente estava morando num quarto, sala e cozinha. Na verdade era um quarto e uma sala que era uma cozinha e metade a gente fazia de sala e um banheiro. E
E uma luta travada, problema para tudo quanto é lugar, em toda porta que batia, não abria, era aquela luta, aquela situação. E aí tinha, perto da pia, tinha um calendário. E eu lembro que todo dia de manhã, quando eu fazia café, eu olhava aquele calendário e falava, gente, esse ano ele tem que acabar logo, porque se esse ano acabar logo, ele vai acabar com a gente. Eu tinha no meu coração que aquele ano precisava virar, para aquela situação terminar, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer aquele ano. E todo santo dia que eu acordava, que eu ia fazer um café, que eu olhava para aquele calendário, que ele ficava bem perto assim da pia, eu olhava e falava, gente, esse ano precisa acabar. E aí a fornalha, né? Você vai manhã, tarde, noite na igreja, eu congregava mais. Eu congregava mais, tem que admitir, eu congregava mais. Aí na quinta-feira, porque aconteça o que acontecer na tua vida, a chave é você continuar em pé na porta do reino de Deus. E aí numa quinta-feira eu fui na igreja, era um outro ministério que eu congregava ali em Santana. E culto de quinta-feira é mais vazio, né? Mas ia ter uma pregadora com o marido dela, era uma pregadora de fora. E eu não sabia, realmente a igreja não anunciou, eu não sabia que eles estariam lá. Eu fui para assistir o culto mesmo. E aí ela ministrou a oferta, ela virou e falou, na semana que vem nós vamos estar aqui. E quem pode trazer uma oferta de R$100, uma oferta de R$50, uma oferta de R$30? E eu virei e falei, gente, eu não vou poder trazer uma oferta de R$100 daqui uma semana, isso é uma afronta de Satanás. Eu só pensando comigo, falei, uma afronta, eu não aceito. Uma oferta de R$50 também não vou conseguir trazer, eu não aceito um negócio desse, eu não aceito. Eu fiquei revoltada com aquilo de eu não poder trazer uma oferta daqui uma semana. Eu falei, não, de 50 não vai dar, de 100 não vai dar, mas de R$30 vai dar. Eu não vou poder trazer uma oferta de R$30 em uma semana. Não, nem que eu tenha que contar moedas, eu vou levantar uma oferta, eu não aceito. Eu não aceito uma afronta dessa. Já estou aceitando afronta demais. Essa eu não vou aceitar. Ponto final. Falei, vou trazer uma oferta de R$30 semana que vem, mas nem que seja contando as moedas. Eu pensando, eu não verbalizei, eu pensei. E aí passou aquela semana, querida, e aquela semana foi uma semana de fornalha. Acho que ela foi acesa 21 vezes. Aconteceu cada coisa aquela semana. Eu falava, gente, não é possível. Eu estou vivendo dentro de um pesadelo. Não é possível que isso está acontecendo. Mas na semana que vem eu estava lá na igreja para assistir o culto e para entregar a minha oferta de R$30. E eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu juntei aquelas ofertas em moeda, porque foi tão difícil aquela semana, tão difícil, que eu tive que completar os R$30. Nada contra, mas não era a minha realidade até então. Então aquilo me incomodou, mas o importante é que eu juntei as moedas e levei. E a igreja já estava lotada. Era uma igreja maior do que essa daqui, que a irmã era usada em revelação, então já estava fervilhando, tinha mais de 150 pessoas na igreja. Então eu cheguei atrasada, sentei lá no final e estava lá e tal. E eu só fui assistir o culto e entregar a oferta. E a irmã foi pregar a oferta de novo. E ela virou, eu estava pregando a oferta, ela virou e falou, semana passada tinha uma irmã aqui. A irmã assim, ela estava conversando no final do culto com outras irmãs. Ela tinha um cabelão assim, ela estava por ali. Eu olhei e falei, nossa, mas será que... Não, era uma irmã que tinha um cabelão assim, ela estava por ali, no final do culto. Eu falei, ai Jesus, era só que me faltava. Eu falei, eu tenho que me manifestar, porque meu pastor sabe que eu estou aqui. E aí eu me manifestei, ela falou, você mesma, irmã, vem cá. Me chamou na nave da igreja, na frente da igreja. E aí ela virou e ela falou, olha, está acontecendo isso. Ela começou a falar coisas que nem meu pastor sabia. E ela virou e falou, Deus, Ele tem o dia e a hora para mudar o seu cativeiro. Só que está anotado no calendário dele. Eu olhava todos os dias para o calendário. Ela virou e falou, está anotado, mas é no calendário dele. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, mas eu vejo uma bandeira do Brasil sobre a tua vida. Deus tem logo com você no Brasil. E Ele vai fazer, porque está anotado no calendário dele. E tem mais uma coisa, essa oferta que você trouxe hoje, só Deus sabe o que você passou para trazer essa oferta. O Senhor fala que Ele recebe a sua oferta no dia de hoje. E ali aquele tempo passou, e sabe aquela palavra que entra como uma flecha no teu coração? Porque tem palavras que pessoas lançam na nossa vida de maldição para nos ferir, que entra
entra como uma flecha no nosso coração, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e aquela palavra entrou como uma flecha de fogo no meu coração, e eu guardei aquela palavra, eu guardei aquele dia, o dia que o Senhor faz um ajuntamento, o dia que o Senhor fala com você, o dia que Ele libera uma palavra do altar, guarda aquele dia, porque fiel é aquele que prometeu e que fez a promessa, e 2 anos depois o Senhor começou a cumprir a promessa. Ele me abriu uma porta de trabalho que eu comecei a rodar o Brasil inteiro. Já rodei o Brasil inteiro umas 3, 4 vezes. Muitas coisas aconteceram, mas o Senhor é o meu escudo, e Ele tem cumprido a palavra dEle. E naquele dia, naquele momento, vivendo como eu estava, passando que eu estava a situação, eu não conseguia ver, eu não conseguia olhar para o céu e contar as estrelas, mas isso não impediu o agir de Deus. Ainda que você não consiga contar as estrelas hoje, o que o Senhor te prometeu, Ele tem um caminho e Ele vai cumprir, porque fiel é a palavra daquele que te fez a promessa. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que a pode contar. Então lhe disse: assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque tem situações que é humanamente impossível você crer, mas a fé, ela é uma atitude. Se você tem atitude, aquilo lhe é imputado para a justiça. Abraão, ele era um homem velho, a esposa era uma esposa velha, eles não tinham filhos, era humanamente impossível ele ter um herdeiro da entranha dele, mas ele creu contra o impossível, e isso foi imputado para a justiça. Se você continuar crendo naquilo que Deus te prometeu, na palavra de Deus, a despeito de, independente de, isso vai lhe ser imputado por justiça. O nosso Deus, Ele se assenta num trono de justiça. Como Ele vai fazer? Isso é a parte dele da aliança. A tua parte é crer somente. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Porque tem situações que o Senhor tem que nos lembrar. Quantas coisas já tinham acontecido na vida de Abraão desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, e quantas coisas aconteceram na nossa vida até aqui o Senhor nos trouxe. E às vezes o Senhor tem que virar e falar: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de tal lugar, que te livrei assim, que fiz assim, que andei por todo este caminho com você. Às vezes a gente tem um lapso de memória, às vezes a gente tem uma amnésia temporária. Não, a gente precisa se lembrar. Não é que você está olhando para trás, mas se você olhar para trás, é para lembrar da onde que o Senhor te tirou, por todo o caminho que você passou, e até aqui Ele te trouxe. Se você venceu a guerra, se você está vivo, se você passou depois de todas essas coisas, é porque Deus tem ainda propósito, e Ele continua, zela e guarda pelo propósito que Ele tem sobre a tua vida. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. E perguntou Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E respondeu Deus: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Vou repetir: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra, uma novilha, conta comigo, uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e uma pombinha, e um pombinho. Então Abraão trouxe todos esses animais, partiu no meio, pôs cada parte deles, uma na frente da outra. Ele fez tipo um caminho assim, né? Cortou os animais no meio, colocou uma banda de um lado, outra do outro, fez um caminho, né? E pôs cada um deles um na frente do outro. As aves, porém, ele não partiu. Então as aves de rapina
desciam sobre os cadáveres dos bichinhos, né, da oferta, porém Abraão as enxotava. O Senhor pediu só esses animais: uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e uma pombinha. Só esses animais, que monetariamente falando, até os dias de hoje, eles nem custam tanto, mas foi o que Deus pediu. Abraão foi, colocou como oferta, e as aves de rapina vinham e ele enxotava. A oferta que Deus pede para as nossas vidas, ou seja ela monetária, ou seja uma oferta de vida, às vezes a gente acha que é muita coisa que vai impressionar a Deus. Eu já entreguei, eu contei essa história das ofertas, porque depois dessa situação o Senhor cumpriu, fez coisas na minha vida. Eu nunca tive problema de ofertar, isso daí para mim é algo que sempre foi resolvido, nunca tive degrau em cima disso. E já entreguei ofertas monetárias de valores superiores, bem superiores, que eu nem me lembro. Mas uma oferta que me marcou, que eu tenho certeza que Deus ele fez uma aliança comigo naquela noite. Era uma noite de quinta-feira. Foi essa oferta. As outras, eu de verdade, diante de Deus, tem oferta que eu nem me lembro. Mas a que eu me lembro é essa. Porque não é o valor monetário, é o que você coloca, é o que você obedece, é o que você entrega. Muitas vezes não é a sua oferta de vida. E se o Senhor está te pedindo, você pode entregar, você pode fazer. E tem mais: as aves de rapina vinham, porém Abraão enxotava. Eles a enxotava, ele defendia a oferta, até o Senhor receber, ele defendia a oferta. Aquilo que é de Deus, mas a ave de rapina vai tirar só um pedacinho só da carninha. Não, ele a enxotava, porque o que é de Deus, o que é consagrado para Deus, é consagrado para Deus. Se Deus te pediu consagração, é consagração, não é hoje aqui, amanhã ali, é simples assim. A oferta que Deus te pediu, foi o que a pastora falou, o Senhor falou: não saia daqui sem entregar a oferta. Mas o meu Big Bag não, era tudo. Não saia daqui sem entregar a oferta. Não dava para ela trocar a nota de 100, ficar com 50, entregar só 50. Foi, mas não, só um pedacinho. Não, foi o que o Senhor pediu. Se Deus pediu assim, era porque era assim. Se o Senhor te pediu uma consagração, é consagração. E cabe a você, aqui ó, tá bem claro: vinham as aves de rapina, porém Abraão as enxotava. Quem tem que defender a oferta é você. Quem tem que defender o posicionamento é você. Quem tem que defender a consagração é você. Quem tem que lutar é você. Você está pronto para vir para a igreja? Chega gente que nem foi convidado na sua casa, visita, 5:30 da tarde, ó, desculpa, ou você vai para a igreja comigo, ou fica aí, me espera, que quando eu voltar a gente conversa. É ave de rapina, já enxuta logo, não vai tratar mal as pessoas. Mas as coisas são como são. Você que tem que se posicionar, você que tem que defender. Domingo passado estava mais frio do que esse domingo. Estava aquela garoa fina, gelada. Eu estava saindo, eu sempre converso com os meus porteiros. E aí eu estava saindo, ele: nossa, Roseli, para onde você vai num frio desse? Eu falei: eu vou para a igreja. Não, eu não sei. Se eu não estivesse trabalhando, eu não saia da minha casa de jeito nenhum. Ia estar debaixo das cobertas. Eu olhei assim, eu falei: isso é ave de rapina, querendo tirar minha bênção. Aí imagina se Deus volta num domingo frio, chuvoso, numa quinta-feira. Falei: não, eu vou. Você está entendendo? É só um exemplo, mas é você que tem que defender. Aquilo que você tem que entregar para o Senhor, o que o Senhor está te pedindo, é você que tem que defender. E via as aves e ele a enxotava. E ao pôr do sol caiu um sono profundo sobre Abraão. E lhe sobreveio um grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com toda a certeza que peregrina será a sua descendência. É muito forte as palavras desse texto. Eu sou, não temas, não será, agora, assim será, e com certeza.
Quem está falando essa palavra é o próprio Deus. Eu posso te dar certeza de uma coisa: aconteceu uma situação lá no meio, eu me enrolar, mas Deus virou e falou com certeza. E Deus está falando para nós nessa noite: com certeza, com certeza, aquele que te chamou com certeza vai te guardar, aquele que te chamou com certeza vai cumprir a palavra, aquele que te chamou com certeza vai cumprir a parte dele na aliança. Então disse o Senhor: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela te servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Queridos, isso tudo aconteceu em um dia. O Senhor chamou Abraão, falou com Abraão, curou a alma dele, resolveu o problema, virou e falou: não vai ser Eliezer, vai sair das tuas entranhas. Não temas, olha agora para o céu, ainda que você não consiga contar, assim será, porque eu vou fazer. Pediu uma oferta relativamente simples. Não queira, dê o seu melhor, mas não queira impressionar pessoas ou achar. Há uma diferença que você tem que saber. Há uma diferença numa oferta que você entrega, numa oferta que entra na tesouraria da igreja, e numa oferta que Deus recebe. Porque tem ofertas que pode até abençoar a igreja, a tesouraria da igreja, mas que Deus não recebe. Você acha que você está dando muito, você acha que você quer impressionar o pastor, ou muito que você está dando na verdade é uma sobra. Tem ofertas que Deus recebe, e tem ofertas que Deus não recebe. E isso não está ligado à condição monetária. Não está ligado à condição monetária. Deus, ele pediu coisas simples para Abraão. E olha só como é incrível. Em 2 Crônicas, o rei Salomão, quando ele foi consagrar o templo, ele ofereceu 22 mil bois e 122 mil ovelhas. 22 mil bois e 122 mil ovelhas. E o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar e essa casa para sacrificar. O Senhor recebeu também 122 mil ovelhas e 22 mil bois. São milhões, né? Se a gente for colocar 22 mil cabeças de boi hoje, 22 mil cabeças de boi hoje, mais 122 mil ovelhas. Foi uma oferta de milhões. E o Senhor recebeu. E Abraão foi uma pombinha, uma rolinha, né? Uma novilha, uma cabra. E o Senhor também recebeu. Tudo está nas mãos de Deus. Nada que você possa dar, isso pode, em valor monetário, isso pode surpreender a Deus. Ele recebeu tanto uma oferta milionária, vamos dizer assim, de Salomão, como uma oferta muito simples de Abraão, que foi o que ele próprio pediu. Ele estabeleceu a oferta. Então, assim, não é o valor, é a obediência, é a integridade do coração, porque o muito e o pouco para Deus não faz a diferença, porque Ele é dono de todas as coisas. Pode fazer a diferença para a gente, para Ele não faz. Mas de verdade falando, a oferta que Ele recebe, que Ele olha, é a integridade do seu coração. Então obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, porque essa é a verdadeira oferta que o Senhor está de olho. Amém? E
falou que iria acontecer nos próximos 400 anos, e que na quarta geração, versículo 16, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Em um dia, o Senhor falou para Abraão que iria acontecer nos próximos 400 anos. Isso é muito sério. Abraão estava lá no começo do texto envolvido com um filho, com um herdeiro, e o Senhor já sabia o que iria acontecer na quarta geração dele. Essa quarta geração foi José, quando José levou o povo para o Egito, e depois de 400 anos, enfim, da servidão lá do Egito, o povo foi liberto, saiu do Egito, né? Aqui já era na época quando Moisés tirou o povo do Egito, mas essa quarta geração era José. O Senhor já sabia o que iria acontecer 4 gerações na frente, sem Abraão ter tido um filho sequer. Então você entenda que nada está no oculto, nada está perdido nos planos de Deus. Mas se nesta noite você ter uma posição de crer, independente do que esteja acontecendo, você vai ver o que Deus vai fazer, porque nada, independente do que tenha acontecido, guerra, pandemia, perda, quem foi, quem morreu, quem o Senhor recolheu, quem ficou, quem vai chegar, independente, o Senhor já tem um plano que é superior, que os teus olhos não conseguem ver, não conseguem contemplar agora, não conseguem contar, mas se você crer e continuar, você vai viver, amém? E posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. O Senhor, Ele apareceu como uma tocha de fogo, passando por aquela oferta, e Ele passou no meio daquela oferta, e o fogo Ele refina, o fogo Ele testa, o fogo Ele afina, o fogo Ele purifica. E o que aconteceu? Ele recebeu, o Senhor recebeu a oferta, porque no versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. No começo o Senhor falou: eu te darei por herança, mas depois que Ele entregou a oferta e Ele passou como fogo e purificou e testou a oferta de Abraão, Ele estabeleceu uma aliança. E quando Ele estabeleceu uma aliança, Ele falou: a tua descendência dei. Era como se já estivesse acontecido, porque para Deus não tem esse looping do tempo, o hoje, o ontem, o amanhã e a eternidade. Para Ele está tudo diante dos olhos dEle, e aquilo que você acha que vai acontecer, para Deus já está feito. Ele fez uma aliança e Ele falou: eu dei. Ele não falou: eu darei. Depois da aliança feita, Ele falou: eu dei. Já estava concretizado. E quando Deus fala: com certeza eu farei, eu dei, assim será, não há nada que pode invalidar a promessa de Deus. Aleluia. E o Senhor está passando nessa conferência, o Senhor está passando nesta noite como fogo, e Ele está purificando, porque tem pessoas aqui que nesta fornalha ela está ardendo, e você fala: Senhor, Senhor, e é o Senhor purificando a tua vida, é o Senhor recebendo a tua vida como oferta, é o Senhor tirando aquilo que tem que tirar, é o Senhor minando aquilo que tem que minar, é o Senhor quebrando aquilo que tem que quebrar, é o Senhor separando quem tem que separar. Só que o Senhor escolheu esta conferência para falar que depois dessas coisas haverá bom futuro. Você não vai morrer, não vai ficar as coisas do jeito que estão. Antes o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O Senhor separou esta conferência para fazer aliança. O Senhor separou essa conferência para estabelecer aliança. E Deus é Deus que honra a aliança. Em nome
ainda que você não possa contar as estrelas, ainda que você não possa contemplar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, aquilo que o Senhor está falando que vai fazer, não tem problema se por acaso você não consegue contemplar agora, você simplesmente vai crer, porque o Senhor vai fazer, Ele está falando, assim será, com certeza, e Ele não vai voltar na palavra dele, porque Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Você não vai mais falar, Senhor, essa prova está grande demais, não. Você não vai falar, essa fornalha está grande demais. Você vai falar, Senhor, passa como um fogo na minha vida e consome esta oferta. Eu estou colocando a minha vida como oferta, Senhor. Eu sei que esse fogo ele está queimando porque ele está purificando, mas depois o Senhor vai aprovar-me e o Senhor vai me fazer uma aliança, e essa aliança não será mais quebrada, em nome de Jesus. Saia dessa conferência com isso no teu coração. O Senhor separou esses dias para terminar essa purificação na tua vida e estabelecer aliança. Marca esta conferência. Marca esta conferência. Na conferência do ano que vem você vai ter testemunho dessa conferência, de coisas que você já falou, não, que você já estava até meio que conformado que não ia acontecer, e que ia acontecer de uma outra forma, que ia ficar do jeito que estava, e o Senhor está falando, não vai ficar assim não, eu vou fazer. Marca esta conferência, marca este dia, 10 de outubro de 2021, porque é o dia que o Senhor está estabelecendo uma aliança, e haverá bom futuro. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque céus e terras podem passar, mas a tua palavra não passa. Senhor, hoje nós vivemos, Senhor, aquilo que Abraão viveu. Ele é o nosso pai da fé, Senhor. Nós temos essa descendência nele. Ele nem imaginava, Senhor, o que o Senhor iria fazer. Ele não conseguia contar as estrelas, mas o Senhor fez. Assim, Senhor, como os teus filhos estão aqui e, Senhor, podem nem imaginar aquilo que o Senhor vai fazer. A batalha foi tão grande, a guerra foi tão grande, eles perderam coisas, pessoas, saíram feridos, estão até conformados que algumas coisas vão ficar do jeito que estão, só que não vão ficar. Senhor, em nome de Jesus, usa esta conferência, meu Pai, para receber a oferta de vida do teu povo, Senhor, e estabelecer uma aliança e cumprir, Senhor, todas as boas palavras que o Senhor deu a eles, porque se nós saímos dessa guerra ilesos, meu Pai, se nós estamos aqui, Senhor, vivos, é porque propósito o Senhor ainda tem conosco nessa terra, propósito o Senhor ainda tem nesta terra com os seus filhos, e eu profetizo, meu Pai, que eles vão sair aqui nessa noite crendo, e isso vai ser imputado para a justiça. Senhor, o tempo está nas tuas mãos, tu és o dono do Kairos, e eu profetizo que daqui a um ano, meu Pai, haverá testemunhos para a honra e para a glória do teu santo nome, daquilo que o Senhor fez, Senhor, na vida dos teus filhos, selados com uma aliança a partir desta conferência, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As aplausos, Senhor.